Olá meninas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos estudar como se calcula a área de algumas figuras, tá? Vamos lá. Então neste capítulo ele traz assim um cálculo de áreas. A palavra área provém do latim área e refere-se ao espaço de terra que há entre determinados limites. Assim, uma área é um espaço com delimitações. Em matemática, a área é a medida de uma superfície plana delimitada. Ou seja, a gente vai calcular a superfície de algumas áreas delimitadas, ok? De figuras, de polígonos. A primeira área que a gente vai ver é a área do retângulo. Então, a gente tem aqui, ó, a questão desse retângulo aqui, tá? A gente já conhece a figura, o retângulo. E ele fala assim, ó, como a figura foi dividida em 8 quadrados de 1 centímetro, a área da figura é igual a 8 centímetros quadrados, porque ele pegou essa figura e dividiu em 8. Mas como ele fez isso? Ele pegou 4, que é o comprimento, e multiplicou pela largura ou pela altura, né? Que é 2. 4 vezes 2, que é igual a 8 centímetros quadrados. A área de qualquer retângulo é igual a seu comprimento multiplicado pela sua largura, ou seja, a área do retângulo, para mim saber, é a medida da base vezes a medida da altura. Como a gente viu aqui, a medida da base é a mais compridinha. E a altura, aqui, ó, vai ser essa daqui, tá? Quem é a base, o comprimento? 4. Quem é a altura? 2. Então, é só multiplicar. Comprimento vezes altura, ou largura, 4 vezes 2, 8. Então, essa é a área do retângulo. Então, ele denota assim, ó, a área do retângulo é igual a B vezes H. B de base e H de altura. Ah, já não era para ser A? Na matemática, a gente identifica a altura, a gente às vezes representa a altura pela letra H, ok? Então, por isso que a área do retângulo é igual a base vezes a altura. Área do quadrado. O quadrado é um caso especial do retângulo, no qual todos os lados são o quê? São iguais. Então, a gente sabe que no quadrado, os 4 lados, eles possuem a mesma medida. Isso aqui é 3, aqui também é 3, 3 e 3. A área do quadrado é medida do lado vezes a medida do lado. Ou seja, L ao quadrado. L vezes L ao quadrado. Se esse quadrado aqui, o lado dele é 3, então a área do quadrado dele vai ser o quê? 3 vezes 3. Se fosse 5, qual seria a área do quadrado? 5 vezes 5. Então, a área do quadrado é lado vezes lado, que é igual a lado ao quadrado. Ok? A gente vai ver as explicações aqui já na atividade. Por exemplo, determine a área das figuras a seguir. Então, aqui a alternativa A, eu tenho um quadrado. Qual é o lado desse quadrado? 2,5. Então, a área dele vai ser o quê? 2,5 vezes 2,5. Então, a gente multiplica. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 2, 10. 10 mais 2, 12. 2 vezes 5, 10. Fica o 0, vem 1 para cá. 2 vezes 2, 4. Com mais 1, 5. Multipliquei, ficou 5, 2. 6, né? Eu multipliquei. Quantos números depois da vírgula? 2. Ó, tem esse 5, tem esse outro 5. Tem 2 números. Então, eu volto. Ó. 1, 2. Então, a área desse quadrado aqui é 6,25 centímetros quadrados. Lado vezes lado. Lado vezes lado. Acaba aí, tia? Acaba aqui. Então, a área desse quadrado é 6,25. Ok? Vamos lá. Prosseguindo aqui para a gente resolver essas questões só para fixar. B é um retângulo. Base, altura. A área do retângulo, né? Base vezes altura. Quem é a base? 3. Quem é a altura? 2. 3 vezes 2, 6 centímetros quadrados. 3 vezes 2, 6 centímetros quadrados é a área desse retângulo, ok? Aí vamos ter também essa questão aqui, ó, a segunda questão, que ela fala assim: as quadras de futsal devem obedecer a um tamanho padrão a serem construídas. Observe a figura a seguir e determine a área total padrão de uma quadra de futsal. Então, ele diz aqui, ó, a altura é quanto? 20. E a base, o comprimento, 40.
Então, qual vai ser a área desse campo de futsal? É 40 vezes 20, que é igual a quanto? A 800 metros quadrados. 40 vezes 20, 800 metros quadrados é a área dessa quadra aqui. Tem 20 metros de largura e 40 metros de comprimento, ok? Terceira questão, ele fala assim, calcule a área de um retângulo que tem a base igual a 26 centímetros de comprimento, a base 26 de comprimento, e a altura média a metade da base. Quem é a metade da base? A metade de 26, 13. Então, a gente multiplica o quê? 26 vezes 13. 3 vezes 6, 18, ficou 8 e vem 1 para cá. 3 vezes 2, 6. 6 mais 1, 7. 1 vezes 6, 6 e 1 vezes 2, ok? 3 vezes 6, 18, fica o 8 e vem 1 para cá. 2 vezes 3, 6, com 1, 7. 1 vezes 6, 6 e 1 vezes 2, 2. Fica 8, 13, né? A gente soma. 7 mais 6, 13, vem 1 para cá. 338 centímetros quadrados, ok? 338 centímetros quadrados. E quarta questão fala assim, Jean precisava decidir a quantidade de tinta que usaria para pintar a parede de seu quarto. Como ele pode descobrir a quantidade ideal? Dê exemplo. Ele pode descobrir a quantidade ideal calculando a área da parede dele. Como? A parede dele está em formato de um quadrado, então calcula a área do quadrado para saber aproximadamente a quantidade de tinta que ele vai usar. Ou então a parede dele representa mais um retângulo, então ele calcula os lados. Quantos metros tem a base? Quantos metros tem de altura? Multiplica a base pela altura, vai ver o valor da área e vendo o valor da área ele vai saber quanto ele vai precisar de tinta para poder pintar ali aquela parede, ok? É basicamente isso, essa quarta questão. Interação, ok? Que é atividade de interação. Área do triângulo. Então, aqui, a área do triângulo ABC é igual à medida da área do retângulo ABCD. Só que a gente vai dividir por 2. Eu quero saber a área do triângulo. Ele fala aqui, a área do triângulo, é base vezes altura dividido por 2. Eu olho quem é a base do triângulo, eu vejo qual é a altura dele, multiplico a base vezes a altura e o resultado eu divido por 2. Essa é a fórmula aqui, base vezes altura dividido por 2. Aí aqui o próprio livro traz um exemplo para a gente poder ver como é que se aplica a fórmula da área do triângulo. Calcule a área do triângulo EGH. Então nós temos aqui, o triângulo EGH, esse triângulozinho aqui, A altura dele é quanto, gente? 3. E a base dele é quanto? 5. A altura, 3, base 5. Base vezes altura dividido por 2. Quem é a base? 5. Quem é a altura? 3. 5 vezes 3 dividido por 2. 5 vezes 3 dá 15. 15 dividido por 2, 7,5 ou 7,5 centímetros quadrados. Ok? Vamos lá. Colocando em prática. Temos mais atividades aqui que será direcionada para vocês. Vamos praticar, ok? Para a próxima página. Temos aqui. Deixa eu só voltar aqui para o começo. Vamos ver agora, vamos a área do retângulo, do quadrado, do triângulo, agora a área do losango, tá? Então, o losango é essa figurinha aqui, que vai ter duas diagonais.
essa diagonal BD e AC, ó. Essas são as duas diagonais, ok? Então, BD é a diagonal maior, BD é uma diagonal maior e CA ou AC é uma menor. Então, o losango ele tem duas diagonais, uma que é maior e uma que é menor. Aí ele fala assim, ó. Observe que a área do losango é a metade da área do retângulo, cujas medidas são D, que é base, que é igual a BD, e D, que é a altura, que é igual a AC. Assim, podemos concluir que a área do losango é o produto entre as diagonais dividido por 2. Nós não temos aqui o losango, né? O losango. Aí ele tem, ó, essa diagonal e ele tem a segunda diagonal. Primeira diagonal, segunda diagonal. Então, uma maior, outra menor. Então, o produto, a multiplicação desses dois valores, da maior e da menor, a gente multiplica e divide por 2. Ou seja, diagonal menor vezes diagonal maior vezes diagonal menor é igual, dividido por 2, será igual à área do losango. Então, vamos ver se tem uma aplicação aqui para vocês entenderem melhor como se calcula. Sempre eles vão dar, tá? Ó. Vamos ver aqui somente essa. Aqui a página, vamos resolver aqui essa primeira. Calcule a área da figura a seguir, só para a gente ver. A diagonal maior, tá vendo aqui a diagonal maior? Essa daqui, ela mede quanto? 8 centímetros, então fica 8 vezes 6. Fica 8 vezes 6 e a gente divide por 2. É isso. Diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Então, eu posso fazer assim, ó. 8 vezes, eu faço aqui 6 dividido por 2, 3. 8 vezes 3, 24 centímetros quadrados. Ah, tia, eu fiz assim, 8 vezes 6, dá 48. 48 dividido por 2 também vai dar o mesmo resultado, 24 centímetros quadrados. Então, essa é a área do losango, tá? É assim que se calcula a área do losango. Aí aqui vai ter mais atividades que eu vou direcionar para vocês, a 2, a 3, a 4, tá bom? Desenvolver e aplicar. Mais atividades que vamos resolver juntos e corrigir no próximo vídeo. E aqui a última atividade que finaliza este capítulo, tá? E aqui é o nosso mapa, que ele vai trazer a questão, né? Unidades de medidas podem ser usadas para indicar a área, de, como, aí a gente vai completar isso aqui na última página, que sempre encerra o nosso capítulo. Então, meus amores, este capítulo de calcular áreas é basicamente isso. Ele traz a área do quadrado, do retângulo, do triângulo e do losango, tá? Dessas 4 figuras, desses 4 polígonos, para a gente entender como é que funciona a fórmula de cada um. Tia, quero calcular a área do quadrado. Quadrado é lado vezes lado. Lado vezes lado. Retângulo, base vezes altura, ok? Triângulo, base vezes altura, mas divide por 2. E losango, diagonal maior vezes diagonal menor e divide por 2, ok? Sabendo o valor de cada letrinha daquela, sabendo quanto é a base, sabendo quanto é a altura, sabendo o valor da diagonal, só coloca lá na fórmula e faz as operações que está pedindo. Geralmente multiplicação e depois divisão. Então encerramos nosso vídeo por aqui, meus amores, e até o próximo vídeo.